Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um vídeo do canal do YouTube, tá? Hoje eu quero começar com vocês um novo quadro aqui do canal, tá? Diário do Desenho Realista. Então nesse programa, tá? Diário do Desenho Realista, eu vou trazer vários temas relacionados ao aprendizado do desenho realista. Então tudo que tiver nesse universo do desenho realista sobre o aprendizado, né, para você começar do absoluto zero, eu vou trazer nesse quadro Diário do Desenho Realista. Eu sou Henrique Oliveira, professor de desenhos realistas. O tema de hoje é: essa atitude fez muita diferença na minha vida. Eu até complemento, tá? Essas atitudes, o que eu vou falar hoje aqui com você são 4 atitudes, né, que eu resumi. Eu vou chamar de atitudes, pilares, né, você chama do que você quiser, e eu quero compartilhar com vocês. E só para contextualizar, para não ficar uma ideia vaga, porque não tem muitos e muitos pilares de muitas coisas relacionadas ao desenho realista. Só que hoje eu quero abordar alguns que especificamente vai valer para quê? Para você, primeiro de tudo, se manter motivado, né, no desenho realista. Muitas pessoas se desmotivaram, se desmotivam, pararam de desenhar, não voltaram. Então se você sente isso, se você tem, né, sentido que você não tem mais aquela motivação, acaba desanimando no meio do caminho, né, esse vídeo aqui vai te ajudar. Se é isso que você quer, se você quer se tornar um artista do realismo, se você quer dominar todas as técnicas, independente se você está no zero, né, se você já está tentando, se você já conheceu o realismo, se é isso que você quer, é importante você se manter motivado, né? Então vou falar algumas coisas que aconteceram comigo, né, atitudes, pilares que eu fui percebendo, trouxe aqui para você, que eu percebo que é o que fez a diferença entre eu parar, né, desviar do caminho que eu estava indo e que fez eu realmente ter resultado. Não só eu, como os meus alunos também, todo mundo que eu percebo que tem, né, essas mesmas atitudes que eu vou falar aqui. E desde já eu peço a sua colaboração, a sua participação, da forma que você pode me ajudar, que é curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, né? É o que eu peço em troca. Eu trago um conteúdo com tudo que eu posso trazer, né, aqui para você, com toda a experiência, com toda a prática que eu consigo trazer. E aqui, né, no canal do YouTube eu não te peço nada além disso, né, que você curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. Você já vai estar ajudando bastante. Inclusive você se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, você já é avisado para os próximos conteúdos que vem aqui, aí você não perde mais nada. Para você entender ainda melhor o que eu vou falar a partir de agora, eu não sei você, né? Muitas pessoas que vêm até mim, conhecem meu trabalho, eu percebo que pararam de desenhar, muitas vezes pararam de desenhar em alguma etapa da vida, de repente na infância, na adolescência, na fase adulta, né? Alguns há poucos anos parados, outros muitos anos parados. E recorrentemente eu vou percebendo isso. E comigo não foi diferente, né? Eu desenhava bastante quando eu era criança. Não estou falando que eu desenhava bem, estou falando que eu desenhava bastante. É diferente, né? Por quê? Porque eu gostava de desenhar. E assim como muitas pessoas, eu também tive esse longo período que eu parei por muitos e muitos anos também, sem pegar no desenho, sem praticar mais, sem, na verdade, ter vontade de continuar. E aí quando eu voltei, né, eu me apaixonei muito mais pelo estilo realista, né, diferente de outros estilos que eu tentava fazer, mais voltado para mangá, né, outros tipos de desenho, e eu volto e me deparo com bastante dificuldade, né, muita dúvida, como que eu fazia para começar, como que eu fazia, que caminho que eu devia seguir para conseguir ter realismo. Será que era para mim? Será que eu ia conseguir? Será que não eram as outras pessoas que eu via que fazia muito bem, que tinha talento, que tinha dom, né? Será que eu ia conseguir? E aí eu fui percebendo coisas que foram acontecendo comigo, coisas que eu fui descobrindo, que eu fui aprendendo, né? Alguns pilares que eu percebi que foi muito importante, que é o que eu vou trazendo aqui para você hoje. Lembrando que essa parte de descoberta, essa fase de método, tudo que eu fui aprendendo do desenho até chegar no estágio atual de poder ensinar, de poder repassar isso e ver os alunos também tendo resultado. Se você quiser saber tudo isso, vai ter aqui na descrição um vídeo, tá? Uma aula completa que eu explico tudo em detalhes, como que foi todo esse processo, né? Interessantíssimo também se você quiser ver. Então o que eu fui percebendo, né, nesse universo? Como eu falei, não é uma coisa vaga, porque tem muitos assuntos sobre desenho realista, eu vou estar trazendo aqui nesse programa. Então no meio desse universo de aprendizado, né, do desenho, para a gente dominar de verdade, né, chegar em um nível avançado de realismo, eu fui percebendo no meio de tantas outras coisas o que eu resolvi trazer nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, que é a importância de você se manter motivado, porque não basta a gente saber, né, ouvir, saber mais ou menos o caminho que você vai seguir e tal, mas algumas coisas vêm e te impedem de se manter motivado, você para no meio do caminho.
né? E só não alcança quem parou. Então, se você se sente desse jeito, se você já queria estar em um nível muito melhor de realismo, tá vivendo outro patamar e não tá, e você sabe que é por causa da motivação, da vontade de desenhar, que foi cada vez minando, parando e você esfriou, presta bastante atenção no que eu vou trazer agora. Então vamos lá. 4 pilares que eu resolvi trazer aqui. Primeiro pilar, conhecimento, né? Seja um eterno aprendiz. Eu canso de ver isso. Eu trago conteúdos aqui, às vezes eu faço evento gratuito também, eu percebo nas pessoas que estão participando, e aí eu vou percebendo a jornada de cada um, vou percebendo o que as pessoas vão alcançando e as que vão ficando pelo meio do caminho. E não é, pelo amor de Deus, não é criticando, não é nada disso, porque às vezes a gente dá uma parada, aprende uma coisa, depois você retoma, né? Não é ponto final para ninguém. De repente a gente para aqui, fica um pouco para trás, mas daqui a pouco a gente centraliza de novo, né? A sacada vem, a gente compreende uma coisinha que foi falada e volta para o caminho e começa de novo a seguir. E uma das coisas que, cara, todo mundo que tem resultado eu percebo é ser um eterno aprendiz, né? Eu hoje estou desenhando e sempre com essa mentalidade. Tudo que eu vou falando aqui hoje é muito de mentalidade, não é tão prático. Você não pode ser uma pessoa conformada, né? Tem muitas pessoas que elas se conformam com pouco, né? Elas estavam realmente seguindo uma direção certa, elas absorveram um pouco de conteúdo que fez uma certa mudança e aí elas acham que aquilo ali tá bom, né? Tem pessoas que já acham que tá legal e aí ela não fica com essa mentalidade de ser um eterno aprendiz. Então eu não tô nunca conformado, eu tô fazendo algo aqui, eu tô grato pelo que eu tô fazendo, né? Aprendi algo novo no desenho realista, dominei uma técnica bacana, cheguei no resultado que eu queria, mas eu quero mais, né? Eu sei que pode melhorar, eu sei que tem coisas ali que pode ser corrigidas. Às vezes eu não consigo ver, às vezes uma outra pessoa pode ver e me ajudar, né? Você que está começando, às vezes tem muito disso, né? Você mal percebe os erros. A gente vai, no início, demora para perceber o que está errando, né? Às vezes nem consegue, o tempo vai passando, a gente não percebe que está errando. Percebe em que está errando. E aí quando você tem uma visão de alguém mais experiente, que já passou por esse mesmo caminho que você está passando, ele observa, ele aponta aquilo que você não está vendo, que é o que acontece dentro do curso Maestria, né? Quando eu avalio cada exercício de cada aluno, é com a minha visão, é junto com o método que ele está aprendendo, né? No patamar que ele está ali, e eu dou aquela pitada do que eu estou vendo que ele pode ver, né? Que ele sozinho não conseguiu ver, mas quando eu faço a avaliação, putz, eu não tinha percebido isso. E aí cada sacada dessa, cada aprendizado novo vai levando ele, né, para um resultado cada vez mais realista. Então é importante você se fazer algumas perguntas, né? Onde que você quer chegar? Né? Fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje, você vai conseguir chegar? Né? O que que você quer? Eu até falo para você, escreve aqui nos comentários, né? Permita eu saber, né, o que que você deseja nesse universo do desenho realista. É desenhar por hobby? É se tornar um artista único, né, diferenciado do realismo, né, um grande artista que você quer se tornar? É trabalhar, é fazer encomendas de desenho, é te ajudar de alguma forma na profissão, né? É por fins mais terapêuticos para você usar o desenho, né? Essa terapia na sua saúde. Então escreve aqui, né? Deixa escrito para mim poder saber, né? O que você quer nesse universo do desenho realista. Porque no mínimo, né, eu acredito que você está aqui agora, você está vendo esse conteúdo porque no mínimo você quer alguma coisa, você quer um outro nível, né? Você está num lugar e você quer chegar mais à frente. E na minha caminhada eu fui percebendo que cada vez que eu progredia, é porque um dos pilares, que é o que eu estou trazendo aqui, era isso, era a mentalidade de ser um eterno aprendiz. E eu vou percebendo isso, né? A cada vez que eu falo com vocês, a cada vez que eu converso com o aluno, que eu vou vendo as pessoas se destacando, que eu faço um evento gratuito, que eu vejo a pessoa ali participando, compreendendo, né, caminhando, seguindo. E aí eu vou percebendo, né, essas coisas que tanto funcionam comigo que funcionam com qualquer pessoa. Ah, Henrique, mas aquela pessoa lá é isso, é aquilo, tem talento. Daqui a pouco eu vou falar um pilar aqui que tem muito a ver sobre isso, né, para você ver que, bom, não vou adiantar, daqui a pouco eu chego nele. Mas por enquanto guarda isso, tá? Até um aluno que entra para o curso, quando ele tem essa mentalidade de ser um eterno aprendiz, ele está disposto a ouvir, né? Ele tá querendo, ele quer que eu corrija, ele quer que eu avalie. É uma diferença gritante de alguém que não quer dar ouvidos, de alguém que, já sei, né? Acha que sabe, não quero ouvir. E aí você vê que a pessoa não vai para frente, ela não está nem querendo aprender, ela não quer ouvir.
Ela tá tão cheia do que ela acha que tá bom, e é difícil, né? Como é que eu vou encher um vaso que tá cheio? Então, quando a pessoa vem com essa humildade de eterno aprendiz, cara, fácil eu passar o conhecimento, porque ela vai absorvendo esse conhecimento. É igual uma terra, né? Uma terra seca, eu trago a água e a terra absorve. Uma pessoa que não quer ouvir, eu nem perco meu tempo. Para que eu vou falar? Não faz sentido. Eu posso até saber o que ela precisa, mas não tem como falar. Então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, sai do efeito manada. Saia do efeito manada. Você não é todo mundo, tá? E quem tá no efeito manada não sabe nem para onde está indo. É o caminho para você se desmotivar. Se você não tiver uma consciência do que você quer, que eu acabei de falar aqui, escreve o que você quer. Se você não tem nem consciência do que você quer, aonde você quer chegar, você pode cair no efeito manada de diversas formas. Aqui eu vou falar um pouquinho de algumas. E só abrindo um parênteses aqui, não é seguindo a manada, Henrique, os desenhistas estão buscando algo interessante, um grupo que está aprendendo algo novo. Não, não é sobre isso. Eu estou falando quando você nem tem consciência, você está seguindo a manada. Eu vou exemplificar aqui para não ficar vago, mas você está seguindo a manada sem ter consciência do porquê que você está fazendo aquilo. É igual a manada de búfalos. O búfalo corre porque a manada está correndo, ele entra no meio e corre, não sabe nem para onde está indo, ele só vai pelo instinto de sobrevivência. Mas quando você é consciente do que você quer, é diferente. Por que eu falo isso? Tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Tá todo mundo agora usando a técnica XYZ, eu quero tentar usar essa técnica. Tá todo mundo usando agora isso daqui, eu vou usar também. Tá todo mundo fazendo aquele desenho, eu vou fazer também. Você não criou raiz em nada, né? Você não dominou a técnica, você não aprendeu de verdade os conceitos básicos, porque muita gente não quer ouvir o básico, né? Não quer dominar, e aí ele fica pulando, mas ele não sabe, ele não se aprimorou em nada ainda. Que adianta você ficar seguindo técnica daqui, dali, se você não entendeu o conceito de verdade nenhuma. Mas tá todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Né? Uma das coisas que vai desmotivar, que eu percebo que desmotiva, é isso. Você fica igual um búfalo, você corre aqui, entra naquela manada, a outra manada corre pra cá, você entra na outra manada, a outra corre pra lá, você não tem nem consciência do que você quer. Até chegar uma hora que cansa, né? Vem um cansaço. Você cansa, você fala, puta, não consegui nada, cara, não tô tendo resultado. E aí, como é que se mantém motivado? Aí você começa a acreditar que desenhar não é pra você, né? Que os outros que você viu que alcançou é porque tem talento, tem dom, né? Aquelas velhas histórias, aquelas crenças que vai limitando a gente. Enquanto você, em vez disso, deveria estar buscando a sua identidade, né? Entender primeiro o que você quer. Seguir, realmente alcançar aquele nível que você quer, aquele objetivo, aquela técnica. Mas decide o que você quer, porque sempre vai ter muitos caminhos, sempre, cada vez mais, com a internet então nem se fala. E aí se você acha que isso é bom, eu tenho muita coisa disponível agora, eu vou seguir tudo que eu quiser, todas as técnicas que eu ver. Então, mas aí existe o caminho do aprendizado, que não é no estralar de dedo. Aí a chance de você dispersar, distrair, né, não seguir nada, é grande, porque você fica aqui, ali, aqui e você não para em nenhuma. Aí de repente você fala para mim, Henrique, eu quero me destacar, né? Eu quero me diferenciar com o meu trabalho, eu quero fazer uma arte que impressiona, realmente realista, quero ter a minha identidade. Aí é outro papo, né? Se você quer isso, você não vai ficar seguindo a manada e ficar sem identidade única. Exemplo disso, inclusive, é na hora que você vai, desde o começo, qual referência que você vai buscar para desenhar. Lembrando que muita coisa vem antes disso, né? Os conceitos básicos que você tem que aprender, né, para dominar cada etapa da técnica, para depois ir avançando no nível da referência que você desenha. Né? Mas vamos trazer aqui para o mundo da referência. Desde a referência que você vai pegar. Henrique, tá todo mundo desenhando aquilo ali, cara, aquela série tal ali, eu vou desenhar também. Você quer desenhar aquilo? Se você quer desenhar, beleza. Né? Eu, Henrique, já fiz desenho de série, porque eu queria desenhar, né? Eu assisti, entendi o personagem, desenhei, ou de algum filme, mas eu não desenhei porque estava todo mundo desenhando. E mesmo se fosse porque está todo mundo desenhando, se for o Henrique aqui, professor, né, que está trabalhando e entende que isso é importante, vou fazer porque isso está em evidência. Né, isso vai dar um destaque legal aqui para esse momento. Eu quero atrair a atenção das pessoas, então eu vou desenhar isso que está em alta. Beleza, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Não é porque todo mundo está desenhando, é porque, você entendeu, né? Eu estou trazendo isso, pegando a hype ali do momento, se for servir,
para atrair alguma atenção de alguém, beleza, das pessoas, beleza, para fins de trabalho. Ou por hobby, se você vai desenhar e você quer visibilidade mesmo, fala, eu vou aproveitar essa hype e vou desenhar isso daqui. Fechou. Mas se você quer desenhar mais o que te toca o coração, se você quer ir trazendo a sua identidade para o realismo, você tem que buscar, né, aquilo que te toca, aquilo que você quer desenhar. Não é que o Henrique quer que você desenhe. O que você quer desenhar? Inclusive dentro do curso existem os exercícios, o aluno faz os exercícios, mas ele sempre está livre para, intercalado com o exercício, ele fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Porque o exercício é para dar técnica para ele, né? É para seguir uma didática. É até interessante fazer os exercícios, é prazeroso. Mas pode ter algo que você quer muito desenhar, algo que vai te trazer um prazer muito grande. Desenha aquilo, né? O aluno também está livre para desenhar. E ele vai trazer o conhecimento que ele está aprendendo na técnica e vai trazendo para a realidade dele. Henrique, onde que eu busco, por exemplo, referências para desenhar? Onde eu busco, como eu busco? Antes de eu te falar o que você precisa. O que você precisa? Você precisa desenvolver um olhar diferente, né, diferenciado, ver o que muitas pessoas não estão vendo. Ah, Henrique, mas dominar o realismo, cara, é difícil, né? Muito difícil. Já tentei, não consegui, você não conseguiu até agora. E eu não estou falando que é fácil. Só que chega uma hora que a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Eu bato nessa tecla. Eu escolhi o meu difícil. Porque também é difícil, também era para mim não ter orgulho nenhuma da pasta de desenho, né? Quando eu mostrava para as pessoas, porque eu não tinha orgulho dos meus desenhos, eu tinha vergonha, né? Para mim também era difícil. Era difícil também não ter o resultado que eu queria. Era difícil para mim tentar e não conseguir. Era difícil estar querendo fazer um nível avançado de realismo e fazendo uma coisa completamente aquém. E cheio de dúvidas se aquilo era pra mim, se eu ia realmente conseguir. Pra mim era bem difícil. Então, difícil por difícil, a gente só tem que escolher o nosso difícil. Qual difícil que você quer estar? Aliás, foi bem difícil, né? Eu levei mais de 10 anos para dominar, para descobrir muita coisa, para juntar tudo, né? Todas as informações para conseguir ter a técnica que eu queria ter. Que jamais você que entra no meu curso vai levar esse tempo. Por quê? Porque eu trago tudo isso otimizado, né? O que eu passei eu trago de forma didática para você. Justamente para você voar, né? Para você pegar todo esse conhecimento, aplicar assertivamente e você ter resultado em pouco tempo. Aí se torna bem menos difícil, né? Fica muito mais difícil quando a gente não tem informação, quando a gente não tem orientação, né? Não tem uma mentoria, aí fica muito mais difícil. E aí para você buscar, por exemplo, referências para você desenhar, já que eu entrei nesse assunto, né? De você não ficar só seguindo a manada, eu vou deixar aqui na descrição alguns links, tá? Vou colocar alguns links aqui de bancos de imagens gratuitos que você não vai precisar pagar para você fazer o download, né? Pesquisar ali a imagem para você desenhar. Vou deixar na descrição do vídeo. Então vai ter vários links aqui, né? Tudo que eu estou falando para você é só você ler direitinho, vai ter vários links aqui na descrição desse vídeo. Uma sacada, tá? Que eu vou te dar, escreve, quando você for pesquisar nesses bancos de imagens, pode pesquisar da forma que você quiser, né? Rosto, um cachorro, o que você estiver buscando ali para desenhar, você pode buscar. A vantagem desses que eu estou deixando o link aqui é que, na minha opinião, os melhores, né, gratuitos que você vai achar imagens de boa qualidade, com boa resolução, e para você que está aprendendo, para todos nós que estamos nesse caminho de aprendiz, né, porque o aprendizado nunca para, é fundamental ter imagens de boa resolução, né, de boa qualidade, não imagens de baixa qualidade, baixa resolução, porque aí vai dificultando muito mais o aprendizado, principalmente no começo, porque depois que você já tem um certo nível, você pega até imagens mais que você não está entendendo muito bem, mas a experiência, a bagagem que você já adquiriu, você consegue até driblar e fazer um baita de um desenho, até com uma imagem que não está tão lá essas coisas, né? Uma foto que de repente um cliente mandou que não está muito nítida. Quando você já tem uma experiência, você consegue até brincar e transformar ali, deixar um desenho ainda melhor do que a foto. Então a dica que eu te dou é, escreve black white, né? Preto e branco. Eu estou falando em inglês porque toda vez que você for pesquisar, se você escrever em inglês, é bacana também, né? A chance de vir mais opções é muito maior que você só escrever, por exemplo, em português, né? Então, vê o que você vai pesquisar, coloque em inglês que você vai ver que vai vir opções ainda melhores. Colocando preto e branco, né? Escrevendo black e white que eu coloquei, já vai vir muitas imagens já em preto e branco. E aí você só vai rolando ali e salvando o que vai te chamando a atenção. Pelo menos essa é a forma que eu sempre fiz para buscar referência, né? Não só ficar seguindo o que todo mundo está fazendo. Quando você quer algo único, quando você quer desenhar aquilo que vai estar transmitindo
a sua identidade no desenho, basta você fazer isso, né? É inconsciente, você busca, te chamou a atenção, algum motivo tem, você salva. E aí depois você salva um pouco, você vai ver lá o que te interessa mesmo, você vai, escolhe a melhor que você quer, imprime e manda bala, faz o desenho. Por que eu falo isso? É uma coisa que eu sempre fiz e às vezes eu vejo gente que fala assim, de repente alguém já te falou, não, mas você não, para que você vai desenhar isso? Né? Que história que tem essa imagem? Né? O que tem por trás? Por que você vai desenhar? Às vezes eu não preciso saber a história daquela imagem. É legal saber? Sim, às vezes é legal saber, mas tem coisa que simplesmente toca. Né? Eu vou colocar de exemplo aqui, ó. Isso aqui é um balanço, tá? No banco de imagem aqui, um simples balanço. Responde para você mesmo, você acha que você precisa saber a história desse balanço? Se isso aqui te tocar, porque não vai tocar todo mundo, aliás, é uma das coisas, por isso que ninguém pode te empurrar uma verdade que é dele para você, porque você tem a sua vivência, você tem as suas experiências, eu tenho a minha vivência, eu tenho as minhas experiências. Né? Então, quando eu olho para essa imagem de um simples banco, pode me remeter muita lembrança, né, de uma brincadeira com a família. De repente, numa outra pessoa pode trazer uma outra lembrança dele brincando com a filha, com o filho. Então percebe que vai trazendo sentimento, e é aí que está, né, toda a parte do desenho que realmente a gente quer trazer é sentimental também, além da parte técnica. Henrique, mas isso me toca, cara. Essa imagem me tocou, não sabia nem porquê, agora você está falando aí, né, e faz sentido, não só o balanço, tá, mas qualquer outra coisa te toca e você salvou. Mas não vai tocar todo mundo, não é para tocar todo mundo, né? As pessoas, algumas vão ter essa parte emocional, outras não, outras só vão rolar, ver isso daqui e é um simples balanço, passa reto. E tá tudo bem, né? Eu só estou querendo dizer que você tem a sua vivência, você tem a sua experiência e na hora de buscar uma referência para desenhar é você que escolhe, né? Não deixe ninguém interferir nisso. De repente aquele personagem, aquela pessoa, ou qualquer coisa que aquela pessoa desenhou tem um significado enorme, então a gente respeita, né? E você vai fazer a sua, a gente vai respeitar o que você faz, o que te toca. É mais sobre respeito do que sobre ditar regra nesse caso aqui. Então, ó, terceiro pilar, dificuldades não te definem, escolhas sim. Por que eu falo isso? Porque dificuldade ela vai vir para todo mundo, né? Vem para mim, vem para você, vem para outro desenhista, vem para qualquer pessoa. E o que vai determinar o resultado que você vai ter é o que você vai fazer, né? Porque a dificuldade vem, mas qual a escolha que você vai ter? Muitas pessoas elas não vão ter resultado porque elas vão, né, acreditando nas crenças que vão limitando elas, vai formando crenças limitantes. E é fácil entender por que se cria isso, porque acontece, né, na hora da dificuldade acontece. Quando eu estava tentando já aprender o desenho realista, já nas tentativas, naquela época eu fui diagnosticado com deficiência visual, né, doença de Stargardt. E ali foi uma hora que eu pensei muito, porque, visão, né, eu estava desenhando, estava querendo aprender. E aí na hora eu já questionei, eu falei, nossa, aí lá ferrou, porque eu tô querendo aprender um estilo de desenho que é bem minucioso, tem detalhes e tal. Se eu não enxergo bem, logo eu nem vou conseguir aprender, fora o tanto de dúvida que eu já tinha, né, de pensar, será que eu vou conseguir? Naturalmente, ainda vem a deficiência, eu falei, agora ficou mais difícil. E aí é tão engraçado que eu dei uma certa desanimada no quesito desenho, né, no quesito querer aprender. Só que ao mesmo tempo eu pegava para desenhar, né? Eu pegava tempos livres ali e começava a desenhar, e aquilo ali estava me fazendo muito bem, né? Naturalmente, o fato de desenhar, né, de melhorar nossa concentração, nosso foco, a calma, né, o fim terapêutico mesmo. E aí começou a me fazer bem, né? Porque quando você está com um pensamento meio chato, meio ruim, você vai uma atividade terapêutica de concentração, naturalmente você se acalma, você vai curtindo aquele momento. E aí aquilo foi me fazendo bem, eu fui tendo mais interesse em querer aprender cada vez mais, fui meio que esquecendo, falei, deficiência visual não está me atrapalhando, né? Porque está sendo tão prazeroso que eu vou me virando, vou driblando aqui qualquer dificuldade, né? Se precisar dar um zoom aqui, fotografar o desenho, se eu não estiver vendo legal, fui fazendo coisas que acredito que muitas pessoas nem fazem, mas que para mim estava sendo meio difícil de enxergar, né? Então eu fui tirando foto, dava um zoom, entendia cada pedacinho daquele que eu desenhava. Entendia muito bem, porque eu estava dando um baita de um zoom para conseguir enxergar. Claro que na hora de vir para o desenho eu tinha que entender, né? Driblar isso, porque no desenho eu não ia fazer daquele tamanho todo. Mas foi aguçando de certa forma a minha percepção. Então o que aconteceu aí? Naturalmente eu fiz uma escolha. Eu podia muito bem simplesmente parar, simplesmente largar
né? Ficar com aquele pensamento de, agora que ficou mais difícil ainda, não vou nem tentar. Só que eu fiz a minha escolha também, eu escolhi o meu difícil. Né, como eu vou batendo na tecla aqui nesse vídeo, a gente tem que escolher o nosso difícil. Era difícil para mim também desistir de uma coisa que era um sonho meu, de desenhar. Então, difícil por difícil, vamos tentar. Né? Então, foi mais ou menos o pensamento que eu tive. Então, eu insisto e bato na tecla, seja qual for a dificuldade que vem, que vai vir, coisas também da vida, que nem é só sobre o desenho, que de certa forma vai tentar te parar, é você que faz a escolha. Se você realmente quer parar, se você realmente quer parar com essa atividade prazerosa que é desenhar, se você realmente quer deixar seu sonho de lado, né? Porque há formas de você driblar qualquer dificuldade, claro, na medida do possível que eu estou falando aqui, né? Para você continuar seguindo o seu sonho. E é o que eu percebo, desde a menor dificuldade, as maiores dificuldades, a dificuldade relacionada ao próprio desenho, a material, a isso, a aquilo, e quem vai fazer encomenda, e quem vai, né, precificar, e quem vai, enfim, trabalhar com desenho, quem vai, qualquer que seja a área, vai ter sempre muita dificuldade. Mas aí o que eu percebo nas pessoas que acabam vencendo, acabam tendo resultado, acabam continuando, seguindo e alcançando. É exatamente isso. São as escolhas que elas fazem. Né? As dificuldades não vai definir se você vai chegar lá ou não. O que vai definir é a escolha que você vai fazer. O que você vai fazer? Porque a dificuldade ela vai vir, você já tem que estar esperando. Mas começa a pensar que tudo na vida é assim, tá? Foge um pouquinho do desenho, olha para a sua vida, olha para qualquer área que você conquistou qualquer coisa. Né? Não importa o seu sucesso. O sucesso de uma pessoa é aquele, o seu sucesso é outro. De repente o que é o sucesso dela para você não enxerga como sucesso, mas para ela é muito sucesso. De repente conseguir um bom emprego é um sucesso, conseguir se realizar profissionalmente é um sucesso, né? Ser um excelente pai, uma excelente mãe, conseguir dar o que você quer dar, né? Uma condição boa, uma educação legal, né? Passar uma paternidade, uma maternidade boa, enfim, no quesito família, de repente isso é o sucesso de uma pessoa. E quantas pessoas não alcançam esse sucesso? Às vezes ela talvez não se realizou em alguma outra área, mas nessa área ela, né, ela é um exemplo para muitas pessoas. E aí se você reparar, as dificuldades em qualquer área que foi conquistada, as dificuldades existiram. Só que a pessoa inconscientemente ou conscientemente ela tomou decisões, né? Ela teve escolhas que foi conduzindo ela para ter resultado. E no desenho não vai ser diferente, né? Por isso que eu falo para você. Tem muito a ver com esse tipo de mentalidade. E aí para finalizar a gente vai para o quarto pilar, que é o último, que é o seguinte: ou você vai ser bom em dar desculpas, ou você vai ser bom no que você faz. Por quê? Porque a gente sabe que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Que já tem meio que a ver com o que eu acabei de falar sobre a dificuldade. Né? Quanto mais a pessoa reclama, quanto mais a pessoa já tem aquele argumento, aquela desculpa que ela já está pronta para dar, mas ela mesma está se paralisando. Henrique, eu não tenho material bom para desenhar. Quem disse que você precisa ter o material top das galáxias para você desenhar? É simplesmente mais uma desculpa. E eu ainda falo, se você tivesse o melhor material do mundo, era capaz de você arrumar uma próxima desculpa. Por que você não está conseguindo ter o resultado com aquele material? Aí você ia partir para uma próxima desculpa. Porque eu insisto, né? Eu falo isso nos vídeos, eu falo no conteúdo que eu trago sempre. Falo no curso, porque é a real, né? É mais importante o que você vai fazer com a sua ferramenta do que a ferramenta em si. E eu não falo isso da boca para fora. Henrique está falando isso aí porque ele acha bonitinho falar. Não tem nada a ver. Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Foi uma coisa de vivência pessoal. Tem vezes que a gente está sem condição de comprar algum material, tem vezes que a gente está sem condição. Mas teve uma fase da minha vida que eu tinha sim condição de comprar. Eu até gastei bastante, comecei a comprar, investir em material, porque eu via pessoas usando, saía comprando de tudo, né? Naquele famoso efeito manada, né? Por isso que eu falei que o efeito manada é perigoso. E aí eu montei, cara, eu tinha kits de material, guardei lápis, eu fui tendo muito material que eu tenho encostado por anos, né? Por anos, eu tenho encostado até hoje material, que eu já tentei utilizar em alguma outra técnica, eu já tentei fazer algum outro estilo, mas enfim, foi inútil eu ter comprado aqueles materiais. Sabe quando você compra 100% de uma coisa e na prática você só usa 5, 10% no máximo daquilo? Era mais ou menos o que estava acontecendo comigo. E mesmo com os materiais que eu uso até hoje, que eu também comprei na época, eu não sabia usar esses materiais. Eu comprava naquela ilusão, pô, fulano, cicrano, artista em tal lugar do mundo, de repente está usando tal lápis, tal marca. O segredo está aí, né? Esse cara usa esse material, essa pessoa usa esse material, eu vou usar também. É por isso que ele consegue fazer esses resultados aí. Tá na cara que é isso. Aí o engraçadinho do Henrique ia lá, comprava, investia e não conseguia fazer o mesmo que ele fazia com o material. E é aí que entra
o detalhe, é aí que entra a experiência da pessoa, o conhecimento que está dentro dela. Não é o que ela está fazendo ali com lápis, com papel, né? É o que você não está vendo que ela está fazendo, é a parte inconsciente que você não percebe o porquê dela está fazendo daquela forma. E ainda assim, você olhando, você pensa que está entendendo e às vezes você não está. Tem macetes ali que precisa ser dominado com aquele mesmo material que ela está usando. Então, quanto mais a gente vai ficando bom em dar desculpas, mais a gente vai retardando e atrasando o nosso sonho, o nosso resultado. Ah, Henrique, eu não tenho nem dom para desenhar, cara. Você fala porque você tem talento, fulano de tal tem. Eu insisto, né? Já falei sobre isso aqui. Se você olha meu passado, se você olha meu começo, se você olha o tanto de tempo que eu demorei para ter resultado, você vê que eu sou completamente igual a você. Uma pessoa comum que tinha um sonho de desenhar de forma realista, teve as dificuldades que veio, teve que fazer escolhas para poder seguir em frente. Então, se você não muda essa mentalidade, se você não muda essa visão, você vai continuar enxergando as pessoas dessa forma. Ah, fulano é especial, né? É fora da média, sabe? Ele consegue, eu não consigo. E não é bem assim. Tudo é questão de escolha, né? Por que uns chegam e outros não chegam? Basicamente é o empenho que essa pessoa teve para aquilo. Basicamente é o empenho que ela teve, é o quanto ela se empenhou. Enquanto a outra pessoa, muitas vezes, sem perceber, ela não teve o mesmo nível de empenho, né? Uma pessoa ela pode ter a opção de sair à noite. Ah, eu vou pra zoeira hoje, eu vou beber, eu vou me divertir em X lugar. Ah, Henrique, é errado a pessoa fazer isso? Não vou debater se é errado ou se é certo. Só que, por exemplo, eu posso muito bem escolher, em vez de fazer X coisa, eu escolhi sentar na minha cadeira, ficar ali, aquela horinha, aprendendo, né? Me dedicando a aprender o desenho realista, me dedicando a entender mais o que eu estou fazendo, a aguçar minha percepção. E aí no dia seguinte o que vai acontecer? A pessoa que foi para a primeira opção foi lá se divertir, foi beber. Não estou questionando, né? Ah, Henrique, então você não faz nada para você se divertir, né? Independente de beber ou se divertir mesmo, tá? A gente tem momentos de lazer, né? Não precisa ser na questão da bebida. Eu estou só citando alguns exemplos para a gente poder entender. Muito pelo contrário. Tenho sim meus momentos de lazer, vou querer continuar tendo, mas existe uma certa prioridade no que eu vou levar o meu tempo, o que eu vou fazer no meu tempo. Por quê? Porque todas as pessoas vão ter as mesmas 24 horas. Agora, o que cada uma vai fazer em cada hora dessa, aí é com ela. Claro, tem trabalho, tem afazeres, tem isso, tem aquilo, mas existe sim momentos que você vai ter para certas coisas que é fora de trabalho, fora de afazeres. Sempre tem. Por mais corrido que seja a vida, existem esses momentos e aí é uma escolha de cada um. E aí eu, por exemplo, que escolhi, enquanto uma pessoa escolheu tal coisa, eu escolhi ficar ali me dedicando ao desenho, naquele curto período que eu tinha, no dia seguinte vai existir diferença, né? Eu vou ter algo dentro de mim, eu vou ter alguma coisa que eu aprendi, eu vou ter um conhecimento específico que aquela outra pessoa não vai ter. E aí, de tempos em tempos, isso vai acontecendo constantemente, chega uma hora que eu estou com um nível de resultado que a pessoa que de repente queria esse mesmo resultado, mas ela não alcançou. E aí ela olha para o Henrique e fala, nossa, ele é especial, cara, ele conseguiu isso. Não, foi simplesmente o nível de empenho que foi diferente para determinada coisa, né? Para essa ocasião específica. E aí eu insisto, tá? Enquanto você não olhar para essas coisas da forma que eu estou te falando, né? Para esses pilares, para essa mentalidade, você pode correr o risco de continuar na mesma, continuar pensando do mesmo jeito, que as pessoas que conseguem são especiais, são diferenciadas. Não, são apenas conceitos, apenas pilares que essas pessoas, no caso, seguiram e tiveram resultado. Basicamente é isso. Tá certo? Então, só recapitulando para a gente finalizar, primeiro pilar, conhecimento, né? Seja um eterno aprendiz. A mentalidade de alguém que conquistou é ser um eterno aprendiz. E, aliás, ela conquistou o patamar e ela está sempre aprendendo. A vida é um aprendizado. Na hora que você acha que você já sabe demais, que você já não está na condição de aprendiz, é a hora que você começa a ficar para trás. Independente do nível, independente do patamar que você está em qualquer área da vida, independente se é relacionado ao desenho ou não. Segundo pilar que eu falei, sai do efeito manada, né? Isso daqui dá uma aula de horas se eu fosse falar, só que eu só citei alguns exemplos. Falei do efeito manada na hora de desenhar, na hora de escolher referência, na hora de mentalidade, de pensar aquilo que eu acabei de falar sobre material. Enfim, o efeito manada está aí. Se a gente não parar para ter consciência de ser humano que a gente tem, a gente fica parecendo, infelizmente, como um animal, que segue só o efeito manada e não sabe nem o que está fazendo, para onde está indo. E aí, indiretamente, todas essas coisas aqui, esses 4 pilares, eles levam para a desmotivação
também, que eu falei lá no começo desse vídeo. Muitas vezes a gente vai perdendo interesse, vai perdendo a vontade, vai se desmotivando. Por isso que eu quis falar também da referência, porque às vezes só o fato de você ir para um banco de imagem interessante, só de você achar, procurar da forma certa aquilo que te toca, só essa conexão já te dá prazer para voltar a desenhar. Quando pensa que não, você já está ali fazendo o traço do desenho e já está mandando bala de novo, né? Porque você estava desanimado, você estava no efeito manada, você não estava atento para esse tipo de coisa. Então quando você vai se conectando mais com o desenho, com o que você vai desenhar, né, que tem muito a ver com você, não é que o outro mandou você desenhar, o outro, né, cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter sua vivência, que eu falei aqui, né, algo que pode tocar você, que pode te motivar a desenhar. Para outra pessoa pode ser algo simples que passa batido, mas para muitas outras vai tocar também quando você terminar esse desenho, né? Porque aquela imagem em si vai trazer algum tipo de sentimento, né? Então, o terceiro pilar que eu falei, dificuldades não te definem, e escolhas sim, né? Dificuldade vem para todo mundo, vem para mim, Henrique, vem para você, vem para qualquer um. E aí você que tem que escolher qual decisão que você vai tomar no meio desses obstáculos. E para finalizar, o quarto pilar, ou você vai ser bom em dar desculpas, ou você vai ser bom no que faz, né? Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Então toda vez que você já se perceber que está dando uma desculpa para si mesmo, já começa a pensar, será que é isso mesmo? Né? Será que não existe outro caminho? Será que para mim conquistar o que eu quero, será que eu não tenho que mudar mais a mentalidade? Porque a gente vê pessoas que começaram sem ter condição quase que nenhuma, né, sem ter o material específico que ela queria, mas ela ia fazendo com que ela tinha, ela ia improvisando. Né? Eu tive caso de eu improvisar também alguns materiais quando eu não tinha dinheiro para comprar. E foi funcionando, foi dando certo. Porque até inconscientemente eu não estava dando desculpa, né? Eu estava escolhendo seguir. Né? Vamos que vamos. Vamos procurar um plano B, mudar, se eu não posso isso, eu faço aquilo. Mas parar não é opção. Né? Parar e ficar parado de braço cruzado e dar desculpa não era opção para mim. Legal? Esse foi o conteúdo, espero que tenha, né, trazido muito mais clareza para você que está seguindo aí na caminhada do aprendizado do desenho realista. Em breve eu volto aqui com a próxima aula aqui desse programa, tá? Diário do desenho realista, para a gente trazer mais conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever e ativa o sininho, tá, de notificação, para quando vier os novos conteúdos você já é avisado, né? Senão você acaba perdendo. Me segue também nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui, né, o link do Instagram, do Facebook, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!